Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que a gente conversa sobre as atualidades do universo do direito. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a incidência ou não do imposto de renda sobre pensão alimentícia advinda do direito de família. Mas antes da gente comentar o vídeo de hoje, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como antecipamos, o vídeo de hoje é um tema interessante, porque ele acaba misturando dois temas da área do direito. Um pouquinho de direito de família e um pouquinho de direito tributário. Vamos falar sobre a incidência ou não do imposto sobre a renda, dos valores recebidos a título de pensão alimentícia do direito de família e os desdobramentos disso para você que acaba sendo afetado por isso. Antes de qualquer coisa, é bom a gente comentar um pouquinho sobre o que seria a pensão alimentícia e alguns aspectos. A pensão alimentícia é um direito / dever daquele que não está na posse dos filhos que, em decorrência de um divórcio ou até mesmo de uma situação que não havia uma união entre o pai e a mãe, mas que é devido para aquele que fica com a guarda física dos filhos. Então, nesse caso, em decorrência daquele que não está com os filhos ter que colaborar com a criação deste, há a possibilidade / necessidade do pagamento de uma pensão alimentícia. Nesse caso, então, o pai ou a mãe paga parte das despesas do filho para a sua mantença. E aí, nesse caso, nós temos que aplicar aquela situação do binômio necessidade e possibilidade. Ou seja, a necessidade do menor, da criança que está recebendo a pensão alimentícia, e do outro lado a possibilidade daquele que paga. Fixa-se em média um percentual de 30% sobre os rendimentos daquele que paga a pensão alimentícia, mas muito cuidado que isso não é regra absoluta, isso é apenas uma estimativa e que se aplica em regra geral. Mas há situações em que ela pode ser maior que 30%, situações que ela é menor do que 30%. Feito esse brevíssimo parêntese sobre o que é a pensão alimentícia, agora nós vamos para o tema de fundo, que é a questão: e aquele pai ou aquela mãe que recebe a pensão alimentícia do filho? Ele tem ou não que pagar imposto de renda desse dinheiro? Então vamos fazer um exemplo aqui antes da gente avançar. Imagine só que a mãe está com os filhos e o pai não está com os filhos, paga a pensão alimentícia de R$5.000 por mês para manutenção de escola, saúde, lazer, etc. Essa mãe, quando recebe mensalmente esses R$5.000, que no final do ano corresponderia a algo aproximadamente de R$60.000, como essa mãe vai, de certa maneira, contabilizar esse dinheiro ou tributar esse dinheiro? É ou não necessário que se faça o pagamento do imposto de renda? Isso é uma questão que parece ser bastante insignificante, mas que no final das contas faz uma grande diferença. Porque 5.000 você pagando imposto de renda é uma coisa, quando você tem os 5.000 que você não paga imposto de renda, faz toda a diferença. Então, se a gente colocar aí ao pé da letra, isso é muito importante e por isso o motivo da gente ter gravado esse vídeo. E aí vem um fato novo, um detalhe novo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria dos seus ministros pela não incidência do imposto sobre a renda. A votação foi 8 votos favoráveis à não incidência e 3 votos desfavoráveis à não incidência. Ou seja, 8 ministros, encabeçados pelo ministro Dias Toffoli, entenderam que não haveria incidência do imposto de renda para os valores a título de pensão alimentícia do direito de família. E isso, segundo dados apresentados pela própria Procuradoria, corresponde a algo em torno de R$1 bilhão por ano de perda de arrecadação. E os ministros decidiram, fundamentado no seguinte sentido: esse dinheiro a título de pensão alimentícia não é renda, ele é apenas um ressarcimento de despesas que o pai ou a mãe paga para a mantença do filho que está aos cuidados do outro. Portanto, não haveria, no sentido amplo da palavra, a incidência da expressão renda. Seria meramente uma reparação, uma reposição financeira pelas despesas com o filho, haja vista que aquele que faz o pagamento desse valor já pagou o imposto sobre a renda desse dinheiro. Então seria, no caso, uma bitributação,
segundo esses ministros, né? Os ministros que votaram contra disseram que isso não deve valer, uma vez que não deixa de ser renda. Até tentou-se no julgamento uma posição intermediária, porém foi vencedora a tese da não incidência. Portanto, é um tema interessante que vale a pena a gente ficar acompanhando e eu mantenho vocês informados sobre qualquer nova atualização disso, mas a lógica é que não haverá incidência do imposto de renda nas pensões alimentícias do direito de família. Esse foi o vídeo de hoje, agradeço a atenção e nos vemos nos próximos. Até lá!